referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. O Senado encaminhou hoje ao Ministério da Economia a previsão orçamentária de 2023 sem reajustes aos senadores e servidores. Os parlamentares, no entanto, já discutem a possibilidade de conceder aumentos de até 9,6%. Caso a proposta seja aprovada, os salários dos senadores poderão chegar a R$ 37 mil. A cúpula da Casa informou que o eventual reajuste será discutido durante a tramitação da lei orçamentária, que será encaminhada ao Congresso Nacional no próximo dia 31. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o irmão dele, vereador Carlos Bolsonaro, a pagar cada um R$ 20 mil por danos morais contra Jean Willis. Eles compartilharam um vídeo que liga, sem provas, o ex-deputado a Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro em 2018. Ainda cabe recurso. A decisão pede ainda que Eduardo e Carlos excluam o material das redes sociais. O senador democrata Bernie Sanders vai apresentar uma moção para que os Estados Unidos rompam as relações com o governo do Brasil, caso o presidente Jair Bolsonaro cumpra as ameaças e desrespeite o processo eleitoral em outubro. Sanders avaliou que seria inaceitável para Washington reconhecer e trabalhar com um governo que tenha perdido as eleições. O escritor Salman Rushdie, de 75 anos, foi submetido a uma cirurgia depois de levar entre 10 e 15 facadas nos Estados Unidos. Um homem invadiu o palco onde o autor daria uma palestra. O criminoso foi detido depois do ataque. O escritor é proibido de entrar no Irã desde 1988 por causa do livro Os Versos Satânicos. A obra é considerada uma blasfêmia por muçulmanos. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4h03. É sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Uma sexta-feira para lá de especial, com muito esporte aqui na CBN Campinas e com transmissão do vôlei, Renata, na estreia do Campeonato Paulista, com imagens. Olha só, hein? Então, você que está acostumado aqui na CBN Campinas ouvir a transmissão do vôlei, hoje em 99,1 FM você ouve a transmissão do vôlei, mas no YouTube Esporte CBN Campinas você assiste ao jogo. Bem bacana, não é? É uma novidade bem legal e hoje, logo mais, a partir das 18h30, tem o início dos trabalhos do esporte nas transmissões de logo mais à noite. Primeiro destaque é de Júlio Nascimento. Chega mais, Julião. Cabela, o Guarani apresentou nesta sexta-feira mais 2 jogadores para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Alvarino, emprestado pelo Boca Juniors, Bruno Miranda, jogador da seleção boliviana, ficam à disposição do técnico Moser para a sequência da temporada. O Bugre entra em campo amanhã contra a equipe do Náutico. E também informações sobre a Ponte Preta, que deve confirmar time alternativo nesta sexta-feira à noite contra a equipe do Brusque. A Macaca joga depois contra o Guarani dentro de casa e a diretoria pensa em promoção
para finalmente atingir os 10 mil torcedores na temporada. Tá aí, portanto, as duas equipes fazendo promoção para levar o torcedor para o estádio. Porque, olha, esse ano a escassez de torcida dentro dos estádios em Campinas é coisa do outro mundo. Boa tarde, Carlão, tá tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela, tudo tranquilo, graças a Deus. Realmente aí muito bacana a promoção da torcida do Guarani, a promoção da diretoria do Guarani, porque o Bugre vai precisar não só de qualidade dentro de campo, mas também de muita vibração fora dele. É verdade mesmo. 4 horas e 5 minutinhos. Fábio Chaib tá aqui do meu lado. Fábio Chaib, boa tarde pra você. A Conmebol já definiu Libertadores, data, horário, tudo, é isso? Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte, CBN. É verdade, a Conmebol definiu tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, né? Lembrando que a Sul-Americana ontem, você que não gosta de mata-mata, ontem tivemos a surpresa, né? Pois é. O Internacional acabou perdendo a classificação para a semifinal ao ser derrotado nos pênaltis para o Melgar do Peru, o modesto Melgar do Peru. Lembrando que esse ano o Internacional já deu outro vexame também ao ser eliminado pelo Globo nas primeiras fases da Copa do Brasil também, hein? Pois é. E com essa derrota do Internacional ficaram definidos 4 semifinalistas da Taça Sul-Americana. São Paulo, o Atlético Goianiense, o Independente Del Valle, adversário do Melgar, e o próprio Melgar, né? E a Conmebol definiu os dias já. No dia 31 de agosto, próximo, o Independente Del Valle, às 19h15, em casa, enfrenta o Melgar. No dia 1º de setembro, em Goiânia, o Atlético Goianiense pega o São Paulo. E a volta vai ser no dia 7 de setembro, Melgar e Del Valle, no Peru, às 19h15. E no dia 8, São Paulo e Atlético Goianiense, 21h30, no Morumbi. Já pela Libertadores, o Atlético Paranaense foi o último classificado para as semis também. O time de Filipão terá a companhia de Flamengo, Palmeiras e do argentino Vélez Sarsfield. E a Conmebol também já definiu os dias e locais dessas partidas. As semifinais serão definidas no dia 30 de agosto, o primeiro jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada em Curitiba, às 21h30. No dia 31 de agosto, uma quarta-feira, o Vélez Sarsfield enfrenta o Flamengo em casa, no José Amalfitani, em Buenos Aires. Esses jogos de ida. Pelos jogos de volta, vai ser uma semana depois, no dia 6 de setembro, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense no Allianz Parque, às 21h30. E no dia 7, o Flamengo recebe o Vélez Sarsfield no Maracanã, tudo valendo vaga na grande decisão. Pois é. Reta final de Libertadores, reta final de Sul-Americana 4 e 7. Por falar em Libertadores, bota o hino do Verdão aí. Sem tempo de descanso, Palmeiras olha para o derby de amanhã em Itaquera. Bruno Faria. A vida de jogador parece ser fácil, mas com certeza não é. Após a classificação heróica na Copa Libertadores, nos pênaltis, depois de um longo jejum nas cobranças alternadas e com 2 jogadores a menos, o elenco alviverde já voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira na academia de futebol, tentando mudar o foco e ampliar ainda mais a vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Palmeiras terá pela frente o segundo colocado e maior rival na sua história, o Corinthians, na Neoquímica Arena. Abel Ferreira, ainda anestesiado com a noite épica no Allianz Parque, revelou que vai conversar com os jogadores para entender quem tem condições de disputar o clássico. Tivemos que entregar tudo o que tínhamos. Isto vai ter consequências para os jogadores que jogaram, mas nós temos outros. E vamos fazer o que sempre fazemos, é fazer gestão de energia para jogar na máxima força. Falar aí com alguns fominhas, que nós temos aqui alguns fominhas que querem jogar todas, né? Ser francos uns com os outros, esperar que os jogadores sejam sinceros e honestos, perceber que nós temos que fazer aqui alguma gestão, porque não é fácil depois da energia que despenderam hoje, que nós íamos testar os nossos limites. Disse-vos que não sabia o que é que ia acontecer. E estes jogadores, não sei quais são os limites deles, não sei. O derby vale muito para o Verdão. Se vencer, o time abrirá 9 pontos de vantagem para o principal rival e, dependendo dos outros resultados da rodada, ter até 7 pontos de diferença para o segundo colocado, o que significa ter 2 rodadas à frente dos adversários. De São Paulo, Bruno Faria. Salve o Corinthians!
E o outro lado, o derby, os donos da casa. Em Itaquera, o Corinthians amanhã deve ter força máxima contra o Palmeiras, Roberto Lioi. Fosse outra circunstância e outro adversário, daria para cravar que o Corinthians teria um time alternativo para encarar neste sábado o adversário no Campeonato Brasileiro. Pelo fato de ser um jogo de meio de mata-mata, pela gestão de energia que o técnico Vitor Pereira faz para prezar sempre a questão física, mas não é qualquer jogo. Sábado, 7 horas da noite, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, um jogo que por si só já vale muito, mas esse tem um valor bem maior. A eliminação na Libertadores e a luta pelo título do Campeonato Brasileiro e, é claro, o próprio Palmeiras. Se o Corinthians perder o jogo, ficará 9 pontos atrás da classificação, deixando uma distância importante e sem outro confronto direto para tentar diminuir a vantagem. Mas uma vitória sábado vai fazer com que o Corinthians encoste no Palmeiras, deixe para trás o momento ruim do time e volte a sonhar com a conquista nacional. William, que rescindiu o contrato com o Corinthians, já não faz mais parte do elenco, portanto fica essa vaga no time titular aberta. A tendência é que Roger Guedes, muitas vezes preterido do time titular, fique no time principal. Renato Augusto, que já jogou mais minutos na terça-feira passada, deve começar jogando. Ainda falta o treino desta sexta-feira e Vitor Pereira costuma passar a informação do time titular só no sábado, mas um provável Corinthians, com Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Raul Gustavo, Ouba Bueno e Lucas Piton, Rony, Duqueiroz e Renato Augusto, Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto. Se entrar em campo neste sábado contra o Palmeiras, Cássio vai se tornar o segundo jogador com mais jogos pela história do Corinthians. Ele já se igualou a Luizinho, ambos com 607 jogos. Cássio terá 608 se entrar em campo no sábado, ficando atrás apenas de Vladimir, que fez 806 jogos com a camisa corintiana. De São Paulo, Roberto Lioi. O detalhe desse jogo número 607 aí do Luizinho é que foi em 1996, um jogo festivo do Corinthians, em homenagem ao próprio Luizinho, né? E entrou em campo com 65 anos. Começou o jogo com 65 anos, jogou 5 minutos, entrou com a camisa 7, que era a camisa dele quando jogava no Corinthians, na década de 50, né? E depois, com 5 minutos de jogo, o Luizinho sai, e quem entra no lugar dele estreando no Corinthians? Edmundo. Nossa. Foi um jogo festivo justamente para a apresentação do Edmundo no lugar do Luizinho. Agora, para amanhã, Carlão, amanhã tem Corinthians e Palmeiras em Itaquera, e o Palmeiras vem voando, e o Corinthians chega se arrastejando. É verdade, é verdade. E outra coisa, né, Cabelo? Na semana que vem, se eu não estiver enganado, o Palmeiras tem semana cheia, né? Porque não tem Copa do Brasil e não tem Copa Libertadores, ou seja, ele vai poder contar com praticamente todo o elenco, a não ser aquele atleta que estiver a ponto de estourar, né? E a gente sabe que a fisiologia hoje ela é muito avançada, principalmente nos grandes clubes, e o Palmeiras deve ter esse controle. E diante da situação dos dois, né, o Palmeiras é favorito. E uma vitória sobre o Corinthians praticamente sela a conquista do Palmeiras, porque o Corinthians, eu não vejo o Corinthians com força de alcançar o Palmeiras. O Flamengo, apesar de estar num grande momento, mas divide as atenções com outras competições e também está um pouco distante, né? E o Atlético Mineiro está caindo pelas tabelas. Então, uma vitória amanhã do Palmeiras, é claro que é difícil, o jogo é fora de casa, na Neoquímica Arena, mas já vai meio que encaminhando o título brasileiro para o Palmeiras. Pois é. Cabela. Pois não, Fabio. Lembrando que o Bruno Tabata, o novo reforço do Palmeiras, foi apresentado hoje, já está com a situação regularizada no BID e provavelmente estreia amanhã já no derby. Teve um papo com o Abel, já está pronto para estrear, viu? Carlão, eu tô falando. Um vem voando, o outro vai rastejando. Tá difícil o negócio, viu? Enquanto o William vai embora, o Tabata chega. Situação, é verdade, mas tá complicado realmente. Situação lamentável. 4 horas e 14 minutinhos, 991869070 é o nosso WhatsApp, você pode participar com a gente, mandar o seu recado, mandar sua mensagem, já tem mensagem chegando aqui, também pelo YouTube, você pode interagir conosco, pode mandar o seu recado, manda a sua mensagem, é bom demais receber a sua mensagem, a sua interação, e como eu disse ontem, tem muita gente que nos ouve, que não interage conosco, né? Manda mensagem pra cá, você que normalmente não manda mensagem, está sempre nos acompanhando, manda recado pra cá, manda mensagem, eu estou sempre ligado aqui, sou de
de tal lugar. Mas a gente vai mandar um abraço para você aqui no nosso programa. Fique à vontade em participar com a gente. 4 horas e 14 minutinhos. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. As imagens do Face, no YouTube, do Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Comentários do Carlão de Freitas. Reportagem, Júlio Nascimento. Coordenação de esportes, Rafael Pio. Direção-geral, Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Muito bem, vamos falar da situação das estradas aqui na nossa região. Meu caro Mário Quintino, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma atualização da rodovia Dom Pedro, porque havia lentidão na altura do quilômetro 136, na pista marginal. Por lá aconteceu um acidente entre 3 veículos, Cabela. Felizmente não tivemos feridos e esses veículos já foram retirados do local. Ainda tem um pouco de lentidão já na altura do 136 para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Por isso, siga aí com atenção por conta dessa lentidão, ou então prefira seguir pela pista principal da Dom Pedro, que tem boas condições, até a chegada para a rodovia Anhanguera, porque já no acesso para o trevo do Padre Anchieta, aí o nosso ouvinte diminui a velocidade pelo excesso de veículos, então atenção aí, proximidades do quilômetro 145. Rapidamente, Cabelo, eu falo também para o nosso ouvinte que vai no sentido contrário, aí segue sem problemas para quem vai em direção da região de Atibaia. Cabela. Legal, Mário, você volta daqui a pouquinho. Chegou a inovadora linha New R da Randon Implementos, com muita tecnologia, segurança, design e sustentabilidade para um novo tempo para rodar. Linha New R, a Randon à frente outra vez. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todos. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. De volta, 4 horas e 20 minutos, aqui no Esporte da CBN Campinas, a segunda edição. A galera tá mandando mensagem aqui, quem mandou a primeira mensagem aqui, deixa eu ver quem foi que mandou a primeira mensagem aqui, o Fábio Veloso mandou lá, mais uma rodada hiperfavorável pro Verdão. Agora temos 4 finais. Se terminar essas 4 rodadas da liderança, pode entregar a taça. Bom final de semana. Tá otimista, hein, ô Fábio? Otimista, hein? Já o corintiano aqui, ó, o corintiano Pepe, aqui de Campinas, diz assim, ó, boa tarde, amigos. O Timão vai vingar em cima do porco. 3-0, Timão, vai Corinthians. E feliz Dia dos Pais a todos aí. CBN é 10, obrigado, Pepe, um grande abraço pra você. Quem manda recado aqui também, boa tarde, CBN. Amigos da CBN, aqui é o Igor. O Guarani apresentando os jogadores, mas a pergunta que não quer calar, quando é que o Bugrão vai apresentar um futebol decente? Giovanni Pereba Augusto tá fazendo hora extra no Guarani, tá dizendo aqui o Igor. Meu Deus do céu, hein? Tem outro recado aqui, ó, Amarildo Breno e Hortolândia. Boa tarde, amigos. O Atlético Paranaense roubou a vaga do Santos. De Santos e São Paulo no rol dos maiores times do Brasil atualmente, tá dizendo Amarildo Brenner aqui. Ô Amarildo, olha, essa colocação aí é polêmica, hein? Boa tarde, amigos do CBN Esportes. Cabela, vamos lançar um desafio pro Carlão aqui, ó. Se o Guarani ganhar do Náutico e ganhar o derby, ele canta o hino do Guarani e coloca a camisa. Abraços a todos, o Marcelo do Jardim Aurélia. Bota o hino do Guarani. Vamos falar do Bugrão aqui. O Carlão deve estar rachando já da risada do outro lado, né, Carlão? Com certeza, né? Você é o culpado, viu, Carlão? Você é o culpado. Você fala de desafio, o ouvinte vai na onda, cara. Mas cantar o hino do Guarani e colocar a camisa depois de um derby, aí me complica, aí não tem como, né? Aí nós temos que bolar um outro desafio. Esse tipo de desafio, aí fica difícil. Eu acho que colocar a camisa antes, depois, durante do derby complica, não tem jeito. Tem que ser um outro jogo, porque o derby a gente sabe o que representa, como que o torcedor pode interpretar, né? Porque o pessoal interpreta da maneira como ele quer interpretar, né? A gente quer brincar, a gente quer fazer um ambiente mais leve, mas às vezes algumas pessoas levam o contrário. Então, depois de derby, aí fica complicado o desafio. Vamos escolher um outro tipo de confronto. Boa, Carlão, boa! Segunda-feira fecha a janela de transferência, hein? Poxa, a gente falava tanto essa janela de transferência, hein? Não, vai chegar, falta um mês ainda, já tá acabando. Segunda-feira fecha a janela de transferência e o Guarani vai apresentando os seus reforços. Júlio Nascimento. Cabela, o Guarani apresentou na tarde desta sexta-feira mais 2 jogadores estrangeiros para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A grande expectativa fica por conta de Bruno Miranda, jogador da seleção boliviana, 13 gols nos últimos 26 jogos pelo Bolívar, time de Antônio Carlos Zago, de Bruno Sávio, e agora ele se torna uma arma importante para o ataque do Guarani. Bruno Sávio es un amigo mío, está ahora el club, era mi compañero también, así que él fue la primera persona con la que me comuniqué en su momento cuando apareció la propuesta de Guaraní. Él habló cosas maravillosas de la ciudad, tanto como el club, y personalmente al llegar al club me encontré con algo muy estructurado. Além do Bruno Miranda, o Alvarino, jogador emprestado pelo Boca Juniors, também foi apresentado. E agora, né, Cabela, melhorar esses números ofensivos na competição. Apenas 14 gols em 23 jogos. O Guarani tem aí o pior ataque da Série B. É o ataque de jogadores que estão em baixa há muito tempo, né? Só o Nicolas Careca e o Bruno José, dos atuais atacantes, marcaram. Mas cada um tem um gol.
E a grande aposta da diretoria também da comissão técnica é o Gênison. Até na última entrevista coletiva, o Moser citou que aposta que o Gênison vai passar da marca dos 10 gols nesta Série B. Olha, o Mozart ele tem dado umas declarações nas entrevistas que são comprometedoras, né? Ele jogou um pepino pra cima do Gênison aí, tamanho do mundo, Carlão. 10 gols é muita coisa, né? Eu acho difícil, acho muito complicado, para não dizer impossível, né? É claro que o futebol ele é capaz de provar muita coisa, mas 10 gols da 24ª até a 38ª é praticamente um gol por partida, né? Quase um gol por partida. Seria muito difícil isso acontecer. Se acontecer, ótimo, seria muito bacana, importante para o Guarani, importante para o Gênison, mas não acredito que isso aconteça. Mas às vezes acho que o Mozart peca, né? Até pela prematuridade na profissão. O Mozart é um novato no futebol, ele tem quilometragem com seleção brasileira, futebol do exterior e grandes clubes do Brasil, mas como treinador ele ainda é um principiante. Às vezes ele quer motivar o seu grupo, quer motivar os seus jogadores e acaba falando a imprensa, né? E aí a gente sabe como é complicado, os adversários podem interpretar de uma outra maneira. Acho interessante a motivação, acho interessante você mexer com os brilhos do atleta, mas no futebol de hoje tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque de repente esse feitiço pode virar contra, né? É verdade, porque tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Você viu, tanto é que a fala dele no jogo pós-Grêmio, que ele ganharia os 2 jogos contra Criciúma e contra Náutico, que faria 6 pontos, que era um outro campeonato, estaria começando o campeonato. O repórter lá de Criciúma, na primeira pergunta da coletiva do Mozart, o repórter lá de Criciúma perguntou para ele: o senhor não falou que ia ganhar o jogo aqui? Declaração do senhor dada após o jogo contra o Grêmio. O senhor disse que aqui o senhor ganharia o jogo. O que aconteceu que não ganhou? Então, e isso serve de motivação para o adversário, né, Carlão? Sem dúvida alguma. Às vezes, eu acho que há um certo exagero, até por nós da imprensa, né? Às vezes nós também, nós interpretamos uma situação da maneira como nós queremos interpretar, né? Sim. Então, por exemplo, o Mozart falou isso para motivar os seus jogadores, mas a gente sabe como que é. Aí o cara pega, leva lá o Criciúma, cria um clima até negativo para a partida, e a intenção do Mozart realmente não era essa, em provocar ou criar um clima para o jogo contra o Criciúma, mas sim motivar seus jogadores. É por isso que às vezes a gente fica irritado, né, com as respostas, mas quando você sai um pouco do senso comum nas entrevistas, às vezes você é mal interpretado. Então, por isso que, normalmente, as entrevistas dos jogadores, as entrevistas dos personagens do futebol, elas ficam na mesmice, né? Porque, de repente, qualquer palavra mal colocada, ela pode gerar um transtorno. Então, por isso, a gente vive no futebol, com relação às declarações, um ambiente politicamente correto. E para nós da imprensa, a gente não gosta muito disso, né? É verdade. Agora o Guarani amanhã vai enfrentar o Náutico e a torcida está se mobilizando para amanhã, não é, Júlio? Cabela, para o jogo de amanhã contra a equipe do Náutico, a diretoria executou uma promoção de ingressos até para atrair mais o público, né? O sócio torcedor pode levar 5 convidados e cada convidado pagaria R$5 e até fica aqui, né, o nosso registro. A torcida do Guarani, através das redes sociais, tem se mobilizado para que os sócios torcedores entrem em contato com torcedores que estão em condições financeiras difíceis, já que existe essa promoção, até como forma ali de presentear alguém, e até pensando, né, socialmente, né, Cabela, dar a oportunidade de muitos torcedores que estão em situações vulneráveis até, de repente conhecerem um brinco e melhorar essa média de público, pensando que o Guarani precisa também do apoio do seu torcedor nesse momento difícil. E para quem não é sócio, permanece também para todos os setores a promoção de R$40, R$20 os preços dos ingressos para esse compromisso de amanhã contra o Náutico. O Mozart não conta com Leandro Vilela, está suspenso pelo 3º cartão amarelo e tem titular pendurado, hein? Principalmente ali o Diogo Matheus, que é uma peça importante na lateral. Rodrigo Andrade também pode ser titular na vaga do Leandro Vilela, está pendurado. É outro jogador que merece atenção nesta rodada pré-derby. Lembrando que o clássico será no próximo final de semana, no dia 20, no Moisés Lucarelli. E o Guarani está apostando nesses próximos jogos na volta do Giovanni Augusto, que foi liberado pelo DM nessa semana. Eu falei hoje de manhã dentro do CBN Campinas o seguinte: torcedor do Guarani,
vá para o campo para ajudar o Guarani. Vá para o campo para empurrar o Guarani para cima do Náutico. Vá para o campo para incentivar os atletas que entrarem em campo. Vá para o campo para ser o torcedor que o Guarani precisa. Porque se for para ir para o campo, para brigar, para xingar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, não vá para o campo, fique em casa. Fique em casa. Assiste o jogo, bota a imagem na televisão e o som da CBN e nos acompanhe. Não vá para o campo. Se for para ir para o campo, vá para o campo de uma forma positiva. É assim que o torcedor do Guarani tem que ajudar o Guarani. E é só assim que vai conseguir ajudar o Guarani. De outra forma, só vai prejudicar o Guarani. 4h30, intervalinho, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. O sinal do 5G puro começa a funcionar em Curitiba, Goiânia e Salvador na próxima terça-feira, segundo a Anatel. Atualmente, a tecnologia de internet mais rápida está disponível em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo. Até 29 de setembro, o 5G puro deve chegar a Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas. Universidades e entidades de ensino superior criticam a demora do Ministério da Educação em divulgar os dados do ProUni. Segundo as instituições, o atraso compromete as matrículas para o segundo semestre. Os estudantes pré-selecionados devem entregar a documentação para a instituição de ensino até a próxima quarta-feira. O MEC alegou que está finalizando os últimos ajustes e que nenhum candidato será prejudicado. O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velásquez, renunciou ao cargo depois de ser denunciado por corrupção. Ele disse que vai se aposentar e justificou a decisão como uma medida para preservar o presidente Mário Abdo Benítez e o Partido Colorado. O governo dos Estados Unidos acusou Velásquez de aceitar propina em troca de obstruir uma investigação judicial. A economia da Rússia encolheu 4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Serviço Russo de Estatísticas. A queda é consequência das sanções econômicas contra o país como retaliação à invasão da Ucrânia em fevereiro. Mas o índice é menor do que a redução de 7% estimada anteriormente. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h32, sexta-feira à tarde, galera. Já indo pro happy hour, muita gente voltando para casa, saindo do trabalho mais cedo. Como é que tá o trânsito nesse momento, Mário? Motorista que segue na Orozimbo Maia já encontra trânsito intenso, Cabela, principalmente em direção da região central. Inclusive diminui a velocidade na altura da Brasil e também na chegada para Senador Saraiva. Por isso, atenção aí na Orozimbo. Quem segue no sentido contrário, em direção da Norte e Sul, aí faz bom caminho. E pela Norte e Sul, melhor dizendo, o nosso ouvinte também diminui a velocidade, mas em direção do Taquaral, já nas proximidades da Orozimbo Maia. Por isso, siga aí também com atenção. Cabela. Obrigado pelas informações, Mário. Bom final de semana, até segunda. Um abraço, até segunda. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Muito bem, chegamos com a hora do vôlei, já direto do ginásio do Taquaral com Rafael Pio. Hoje tem transmissão do vôlei Renata contra a equipe do Santo André. Pio, boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde a todos do CBN Esportes Campinas, segunda edição. É isso, já estamos aqui no ginásio do Taquaral, já na cabine da CBN Campinas, para estreia do vôlei Renata daqui a pouquinho às 7h30 da noite. Nossa transmissão já começando desde às 6h30, direto aqui do ginásio do Taquaral, com aquela novidade, né, que a gente já vem anunciando aí nos últimos dias. Transmissão da partida com imagem, então quem estiver no youtube.com/esportecbn Campinas vai poder nos acompanhar e assistir a partida, ouvindo a nossa narração, na reestreia do técnico Horácio de Leu e na estreia de 7 novidades que vêm para compor esse elenco, a manutenção de alguns outros atletas importantes, como Demian Gonzalez, Barreto, Alê, líbero, permanecendo também. São jogadores que foram importantes na temporada 21-22, agora também na equipe 22-23, que vem para buscar o tricampeonato estadual e, claro, título inédito depois na Superliga Masculina de Vôlei. Rapaziada, já chegou por aqui, viu, Cabela, no ginásio do Taquaral? Deixa eu tentar mostrar um pouquinho melhor a quadra, ó. Tá lá embaixo. Então o pessoal já tá testando ali também o placar, o pessoal já tá do staff, né, já arrumando toda a situação aqui no ginásio do Taquaral para daqui a pouquinho a estreia do vôlei Renata enfrentando a equipe do Super Vôlei Santo André, que vem reformulada também e vem prometendo fazer um bom campeonato estadual, viu, Cabelo? Que legal, que bacana. 18h30, portanto, começa a transmissão e atenção você que está nos acompanhando, porque vamos ter as imagens do jogo. Você que está acostumado a ouvir o jogo em 99,1 FM e também ouvir pelo YouTube, porque fica com a imagem da cabine, do narrador, no caso do Rafael Pio e da Renata Rondini, comentarista, hoje você vai conseguir assistir ao jogo no YouTube. Então você vai ouvir no FM 99,1 e no YouTube você vai assistir ao jogo e com a narração do Rafael Pio, os comentários da Renata Rondini e a reportagem do Guarizo, que também já está lá no ginásio Taquaral. Certo, Pio? Certíssimo! Daqui a pouquinho a gente já volta direto aqui do ginásio do Taquaral. Cabela? Maravilha! 4h38. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Cerveja Heineken barril 5 litros, R$ 78,98 no Clube Good Bom. Cerveja Spaten lata 350 ml, R$ 3,49 no Clube Good Bom. Contrafilé bovino peça vácuo, R$ 36,98 kg no Clube Good Bom. Linguiça toscana Seara, R$ 15,98 kg no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 15 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, segunda edição. Hoje começa a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Scheibe. É verdade, Cabela. E como passa, não? Já estamos na 24ª rodada. Lembrando que depois dessa, mais 14 só. É hora já de ir ajustando aí os principais objetivos dos times no campeonato, né? Teremos 3 jogos abrindo a 24ª rodada hoje.
Às 7 horas da noite, o Vila Nova recebe o Londrina, no Serra Dourada. Às 21h30, o jogo que a CBN acompanha é Brusque e Ponte Preta, no Augusto Bauer, em Brusque. E na Arena Fonte Nova, às 21h30 também, Bahia e Ituano. Amanhã, mais 6 jogos. Às 11 horas da manhã, o Operário recebe o Sampaio Correia. O Vasco, em São Januário, enfrenta o Tombense. Às 16 horas, na Arena de Pernambuco, Sport CSA. No Mané Garrincha, em Brasília, o Cruzeiro recebe a Chapecoense. E no Brinco de Ouro, com total cobertura CBN, o Guarani enfrenta o Náutico às 6h30 da tarde. No final do dia, às 8h30 da noite, o CRB enfrenta o Grêmio. E no domingo, um jogo isolado. Às 11 horas da manhã, o Novo Horizontino encara o Criciúma. Lembrando que essa rodada antecede a rodada do derby na semana que vem, no sábado, às 11 horas da manhã, do dia 20 de agosto, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Cabela. Pois é, domingão, 11 da manhã em Novo Horizonte, ainda bem que tá no inverno, né? Já imaginou esse jogo no verão, lá em Novo Horizonte, 11 horas da manhã? Meu Deus do céu, bota o hino da macaca, Bolachinha! Vamos falar da Ponte Preta que joga logo mais, entra em campo em Brusque, contra a equipe do Brusque. A Ponte Preta vai em busca de um bom resultado. Hoje a macaca em campo, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, hoje tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Brusque, a 24ª rodada da Série B, e a macaca está em ascensão dentro do campeonato, né, Cabela? Tem conseguido se afastar da zona de rebaixamento, hoje é um duelo direto nessa faixa intermediária da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos tinha antecipado na terça-feira que teria um time alternativo, poupando alguns titulares. A macaca hoje não conta com o Fábio Sanches e tem uma série de jogadores pendurados para essa rodada, né? Kaique França, Matheus Silva, Felipe Amaral, Fraga, Fecim e da Silva, além do próprio técnico Hélio dos Anjos. A provável ponte hoje, Kaique França no gol. Na lateral direita, o Igor Formiga pode ser poupado, ele briga pela posição com o Bernardo. A dupla de zaga deve ser formada pelo Guilherme Souza e pelo Thiago Oliveira, que está de volta, recuperado de lesão. Inclusive no banco, Léo Santos também volta a ficar à disposição e Arthur na lateral esquerda. No meio campo, Felipe Amaral pendurado deve ficar no banco, Wesley Fraga vai para a partida ao lado do Leonaldi, Alisson e Cássio Gabriel ou Fecim. Na frente, Everton e Luca. Só lembrando, né, que o Danilo Gomes, Leandro Bárcia, jogadores que ainda estão em transição física e também não ficam à disposição para hoje à noite. Já o provável Brusque vai a campo com Jordan no gol, Edilson, Everton, alemão, Wallace, ex-Flamengo e Corinthians e Ayrton na lateral esquerda, Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli, Álvaro, Alex Juan, Fernandinho, Crislan ou Patrick. É um time também que tem algumas dúvidas, né? O Juan Carneiro pode voltar no gol, o Zé Matheus, que é lateral, pode entrar na lateral direita, o Zé Matheus é volante, pode entrar na lateral direita, tem também a situação do Patrick. Então o Juan Carlos está decidindo algumas situações envolvendo o jogo de hoje. É um time também que tem alguns desfalques. Quem apita é Wagner do Nascimento Magalhães. A torcida da Ponte não tem um histórico tão bacana assim com Wagner do Nascimento Magalhães. Ele é do Rio de Janeiro, mas hoje estará no comando do apito na partida da macaca. Pois é. Eu não sei, eu tenho um quê com arbitragem carioca em jogo de Ponte Preta e Guarani, mas enfim, né? Vamos lá, né? Vamos em frente que atrás vem gente. Agora, Carlão, que luxo, né? Poder poupar, tem banco para repor, tem que coisa, né? Quem lembra da Ponte Preta há uns 60 dias, 70 dias atrás, hein? Cara, parece um cenário completamente diferente, né? Só o futebol para proporcionar assim uma mudança tão rápida, né? Bastou você colocar qualidade para o cenário mudar. E hoje a Ponte pode se dar ao luxo de poupar jogadores, já visando o compromisso com o Guarani. E eu concordo, em alguns momentos, dependendo da situação da equipe no campeonato, eu não concordo com essa atitude. Mas no caso da Ponte Preta agora, falando do momento em que ela vive, da gordura que ela adquiriu da zona de rebaixamento, eu acho salutar sim priorizar o derby, mesmo que não traga pontos lá de Santa Catarina. Por que eu digo isso? A tendência de que a Ponte não caia, né? Ela melhorou de uma maneira substancial e está fazendo aí uma campanha de recuperação incrível, muito boa. Acesso praticamente impossível, até pelas 4 equipes que figuram entre as melhores, são as grandes equipes e também elas estão com um percentual de gordura igual o meu, assim, sabe? Muito alto em relação às equipes que não estão subindo. Então, por isso, qual que é o troféu da Ponte? Claro, além da permanência, é vencer o arquirrival, é vencer o Guarani.
Então, por isso, eu acho que tem que pensar no derby, sim, tem que poupar os principais jogadores para fazer um grande jogo e tentar vencer o adversário no próximo sábado. Não esquecendo do jogo de hoje, apesar de ir com o time mesclado, a Ponte hoje ela tem qualidade, né? Os jogadores estão confiantes e ela pode sim conquistar pontos em Santa Catarina. Diferente da situação do Guarani, que precisa vencer o derby, não só por vencer um rival dentro da casa do rival, mas também para dar um salto de qualidade, ou seja, sair dessa zona de rebaixamento. Então, o derby ele é imprescindível para as duas equipes, mas cada equipe ela tem um objetivo, a Ponte para consolidar a sua recuperação e o Guarani sim para iniciar o seu processo de saída da zona de rebaixamento. Mas no caso a Ponte Preta agora, eu acho muito salutar o técnico Hélio dos Anjos poupar alguns atletas. Muito bem, o Nego Liso está mandando aqui, boa tarde, Cabela, manda um abraço pro meu amigo Jorge, tá mandando o recado aqui. Tem outro recado aqui, deixa eu ver quem tá mandando o recado. Fernando Gramário tá mandando aqui, Cabela, se a Ponte ganhar hoje, passa a ter o direito de se iludir? É o Gramário. Olha, será, Carlão, dá para iludir? Não dá para iludir, não em virtude da campanha da Ponte Preta, mas é que a campanha dos 4 primeiros colocados é uma campanha anormal, a gordura é muito grande, acho muito difícil. Eu com relação a essa ilusão, o torcedor, quer dizer, estou falando hoje, né, mas o torcedor não tem o direito de se iludir, avisa o Gramário, e aliás, um abraço para ele. Muito bem, galera, vai mandando recado aqui, tem áudio chegando aqui também, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Você pode mandar o seu recado também pelo YouTube, no YouTube tem um monte de recado aqui, ó. O Carlos Henrique tá mandando mensagem, Emerson Santana, Cristiano Salvione, Marcos De Felice, obrigado pela mensagem, Marcos, o Félix lá de Cosmópolis, Romildo Araújo, mandando pelo YouTube também, Júlio César mais uma vez aqui, obrigado a todos vocês pelas mensagens que estão chegando, hein? Falamos tanto de abertura de janela de transferência, né? Como falamos no momento do Guarani, falamos agora. Tá pertinho de fechar, hein, Júlio? Cabela, a Ponte Preta deve fechar na segunda-feira o mercado sem novas contratações, né? A Macaca fez aí 7 contratações importantes, jogadores que hoje estão integrados, entre eles o Elvis, né, que virou protagonista, hoje deve ser poupado, mas tem sido o cara da Ponte Preta nesses últimos jogos. O Elvis, desde que ele estreou, a Ponte está invicta, e detalhe, ele participou dos 7 gols marcados desde então. O Everton foi muito bem, muito elogiado pela torcida da Ponte. O Matheus Silva hoje é um zagueiro titular ao lado do Fábio Sanches, se firmou também. Agora tem o Cássio Gabriel, que deve ter uma sequência. O próprio Richelli é um jogador experiente no banco de reservas. O Guilherme Souza, zagueiro que hoje também deve jogar, é uma opção também no banco de reservas. O Leandro Bárcia, que ainda não teve a oportunidade de ter uma sequência, né? Ele estreou contra o Grêmio, se machucou depois de 30 minutos em campo. Ainda não vimos do Leandro Bárcia o que ele pode oferecer para esse time da Ponte Preta. Mas o ponto é que o Eberlin e o Hélio dos Anjos estão satisfeitos com esse elenco, entendendo que a Ponte tem aí sim a possibilidade, inclusive, de passar aí a sequência do segundo turno num campeonato mais tranquilo. Se evita falar em ascensão, assim, de brigar na parte de cima da tabela. O objetivo mesmo, pelo menos publicamente, do Hélio dos Anjos é alcançar os 44, 45 pontos. Mas a Ponte também cogitou algumas saídas, né, Cabela, até o encerramento da janela, e isso não deve acontecer. Pelo menos o caso do Igor Vinhas. O Igor Vinhas esperou uma proposta, essa proposta não apareceu, ele voltou a ser relacionado nos últimos jogos, então o Igor Vinhas deve seguir na Ponte. Quem pode sair é o Danilo Gomes. Danilo Gomes viralizou aí na terça-feira porque ele estava acompanhando o jogo do Vasco nas arquibancadas, e o Ionikos da Grécia fez uma proposta ao São Paulo para ter o Danilo Gomes. Essa negociação se arrasta 3 semanas. A Ponte tem pressa aí para definir se vai poder contar ou não com o Danilo Gomes. E se o São Paulo optar pela venda, a Ponte vai receber um valor referente a uma taxa de vitrine pelo período que ele esteve em Campinas. O Danilo Gomes disputou apenas 14 partidas, não marcou nenhum gol. Talvez seja esse o jogador que possa deixar a Ponte pelo menos nessa janela. No mais, a diretoria confia que o elenco que vem atuando aí nos últimos jogos será mantido até o final do campeonato. Cabela. Beleza, Júlio. As informações da Macaca aí. Danilo Gomes, o tempo que esteve em campo, era utilizado, fazia uma fumaça legal, né, Carlão? Eu gostei da trajetória do Danilo, principalmente naqueles tempos de vacas magras no início da competição, foi um cara que ajudou. Agora o Danilo, para seguir carreira em um nível alto, em um nível legal,
e até pela posição que joga, ele tem que aprender a fazer gols, né? É um atacante, é inadmissível um atacante numa temporada não marcar gol, ou marcar um número muito baixo de gols. Então, por isso, até para o bem do Danilo, tem que aprimorar a finalização, porque força física ele tem, ele vai para cima, ele tem personalidade. Agora, para jogar na frente, precisa ter aí uma amizade maior com o gol, coisa que ele não demonstrou, né? Ele teve tantas oportunidades no início da Série B, mas não conseguiu marcar um golzinho sequer. Pois é, verdade mesmo, não conseguiu marcar um gol sequer, mas faz parte. Olha, hoje tem então, portanto, transmissão de Ponte Preta e Brusque, logo depois do vôlei, nossa jornada esportiva começa às 18h30, já direto ao ginásio do Taquaral, Rafael Pio, Renata Rondini e o Marco Barizo. Aqui no estúdio já vai ter o Fábio Scheibe. Na sequência vem Roger Williams narrando, Adriano Almeida reportando, o Carlão comentando e o Léo Toninho apresentando e ancorando toda a galera na jornada esportiva de dupla hoje, com vôlei e futebol aqui na CBN Campinas. 4h50, intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Volta, são 4 horas e 54 minutinhos. O Luciano tá mandando mensagem aqui no YouTube. Carlão, será que a Ponte Preta não está na Luca dependência? Ou seja, sem Luca, a Ponte cai muito futebol na prática. Olha, Luciano, vou antecipar o Carlão aqui. Me perdoe, viu, Carlão? Me perdoe. Vou antecipar. Contra o Operário, o Luca não jogou. Foi 3-0. Não é, Carlão? Eu tô com você. Não tiro nada do que você disse, Cabela. A Ponte, aliás, ela veio nesse crescimento sem o Luca. É claro que com o Luca ela ganha. Ela sobe um degrau, né, de qualidade. Tanto é que contra o Vasco ele fez o gol, mesmo ainda não estando naquele ritmo em que ele estava antes da lesão. Mas hoje eu não vejo mais a Ponte numa Luca dependência, não. Já teve muito, mas hoje não. Nós recebemos um áudio aí, acho que é do Levi, lá de Limeira. Vamos ouvir. Boa tarde, amigos da CBN. É o Levi, de Limeira. Vocês estão comentando aí da Ponte Preta aí, né? Lembrando do passado. Eu me lembro na quarta, quinta rodada, um comentário que vocês fizeram. Eu até concordei com vocês na época, porque realmente a gente via uma Ponte Preta que estava caindo pelas tabelas e não tinha um time que você pudesse acreditar, né? Mas o Guarani, apesar de também não estar ganhando, mas tinha um time melhor, tinha acabado de chegar quase que na final do Paulistão, diante do Corinthians, um partidaço tal. Mas ver a Ponte Preta hoje, né? Interessante. Olha, como as coisas mudam. O futebol realmente prega umas peças na gente, né? Que a gente fica realmente sem palavras. Abraço, amigos. Bem isso mesmo, Levi. Obrigado pela mensagem. 4h56, bota o hino do São Paulo, Baixinha. Tricolor continua de olho em contratações para reforçar a equipe. Guilherme Pradella. Depois de se garantir nas semifinais da Copa Sul-Americana nos pênaltis contra o Ceará, o São Paulo já está na capital paulista e agora busca resolver detalhes até o final desta semana para acertar a contratação do zagueiro Nahuel Ferrarese, de 22 anos. O jogador está no Brasil desde segunda-feira. A informação revelada pelo GE. Globo diz que a cúpula são paulina vai verificar as últimas pendências que separam o anúncio antes do prazo final para inscrever jogadores dentro da janela internacional de transferências, que se fecha no próximo dia 15, segunda-feira. Quem correu o risco de sair também nos últimos dias foi o zagueiro Léo, que recebeu uma proposta do Angers da França. Por decisão do próprio jogador, segundo o GE, o atleta permaneceu no clube. Ele tem o sonho de atuar na Europa, mas neste momento vai adiar este desejo. O elenco do São Paulo, que se reapresenta nesta sexta-feira e se prepara para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. No domingo, às 4h, enfrenta o Bragantino em casa. Há 6 jogos sem vencer, o Clube do Morumbi é o 11º colocado na competição com 26 pontos, 5 acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. De São Paulo, Guilherme Pradella. O São Paulo está tentando também ressurgir aí. Agora o São Paulo tem uma fase... A oscilação é muito grande, né, Carlão? Tem um jogo que vai mais ou menos, outro despenca. Aí contra o Ceará lá não foi bem o time, não foi bem. Foi também nos pênaltis para classificar. Vai pegar um Atlético difícil pela frente. O São Paulo oscila muito, né, Carlão? Tem que tomar cuidado, hein, Cabela? Principalmente em Campeonato Brasileiro. O próprio Rogério já disse, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, tem que tomar cuidado. Eu acho que hoje na parte de cima para o São Paulo é uma utopia. Pode até brigar por Libertadores, né? Até porque muitas vagas vão se abrir com a chegada dos brasileiros nas finais. Mas eu acho que o São Paulo tem que tomar muito cuidado, principalmente com a parte de baixo. Agora, em termos de Copas, está bem encaminhado. Pelo menos acho que na Copa Sul-Americana, não sei não, hein? Tá com cara do tricolor beliscar. Tem o Atlético, que vai ser muito difícil. Mas o São Paulo tem condições sim de conquistar pelo menos uma Copa aí, ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. O Atlético Goianiense não chega mais forte para essa decisão semifinal, não? Olha, Cabela, eu acredito que não. Eu ainda, nesses duelos, eu aposto muito na camisa. O São Paulo tem uma camisa muito forte, embora tenha perdido para o Ceará e se garantido nos pênaltis, mas eu ainda acredito no São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um candidato forte, aí, talvez o principal, pelo menos na minha ótica, a conquistar a Copa Sul-Americana.
São 4 horas e 59 minutinhos, daqui a pouquinho, 18h30, começa a jornada esportiva aqui na CBN Campinas com o Vôlei Renata contra o Santo André, estreia do Vôlei Renata no Campeonato Paulista, abertura do Campeonato Paulista, e a CBN Campinas transmite em 99,1 FM, também no aplicativo da CBN Campinas, no portal CBN Campinas, em todas as plataformas de streaming, o áudio, o som da transmissão, e no YouTube. Lá no YouTube Esporte CBN Campinas, você vai acompanhar a transmissão do áudio com as imagens do jogo. Ou seja, no YouTube você assiste ao jogo na transmissão especial aqui da CBN Campinas daqui a pouquinho, a partir das 18h30. O jogo do vôlei é às 19h30. Na sequência, tem Brusque e Ponte Preta, a narração é de Roger Williams, comentários do Carlão de Freitas, reportagens da Adriana Almeida, apresentação Léo Tonin e o Fábio Scheib, que está aqui do meu lado, vai trazer o plantão esportivo. No vôlei, Rafael Pio narra, o Marco Guarizo comenta e a Renata Rondini, o Marco Guarizo repórter, a Renata Rondini comenta a transmissão nessa jornada dupla. Daqui a pouquinho, 18h30 começa. Abraço a todos, eu volto amanhã, hein? 18h30 para Guarani e Náutico. Tchau. Falou, Fábio. Boa semana. Valeu. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.